Ouvi tua voz, sendo filho, sobe agora até aqui. Não hesitei nesse instante, me rendi. Na minha adoração eu comecei a subir. Eu vi o trono e nele estava o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, Leão da tribo de Judá. E ele é santo, sua face brilha mais que o sol. Ele é maravilhoso, é o grande Jeová. Oh, glória ao Todo-Poderoso, glória ao Todo-Poderoso, glória ao Todo-Poderoso Deus. Glória ao Todo-Poderoso, glória ao Todo-Poderoso, glória ao Todo-Poderoso Deus. Eu levantei a minha voz e comecei a te adorar. Nesse mistério comecei a me entregar. No trono santo eu estou a caminhar. Ouvi tua voz, sendo filho, sobe agora até aqui. Não hesitei no mesmo instante, me rendi. Na minha adoração eu comecei a subir. Eu vi o trono e nele estava o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, Leão da tribo de Judá. E ele é santo, sua face brilha mais que o sol. Ele é maravilhoso, é o grande Jeová. Libera o teu glória aí. Oh, glória ao Todo-Poderoso, glória ao Todo-Poderoso, glória ao Todo-Poderoso Deus. Oh, glória ao Todo-Poderoso, glória ao Todo-Poderoso, glória
levante suas mãos e comece a adorar o Senhor. Comece a dar glória ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, aquele que era, que é e que sempre será. Encha a tua casa de adoração nessa hora e diga glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor, pois tudo é dele, tudo vem dele. Volta para ele, a glória é dele, querido, a glória é dele. Oh, aleluia, cante, cante comigo, cante. A glória é do Senhor, 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 cante, a glória é do Senhor, 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 a glória, glória ao Todo-Poderoso, glória ao Todo-Poderoso, glória ao Todo-Poderoso Deus, glória ao Todo-Poderoso, glória ao Todo-Poderoso, glória ao Todo-Poderoso Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Aplauda Ele. Eis-me aqui, sem reservas me entrego a Ti. Eis meu coração que precisa de restauração. Vou descer até o oleiro me encontrar, me arrepender, para que venhas me perdoar. Não rasgo as minhas vestes, mas o meu coração, sei que o meu nome está gravado em Tuas mãos. Cante a Ele. Lembra da minha aliança contigo, vem e conserta o que está quebrado. Eu recoloco as pedras no altar, pra eu sacrificar, tudo te entregar. Lembra que ainda eu sou o seu filho, que vive em luta contra o pecado. Minha aliança é te adorar, vem me restaurar pra sempre, ó meu Deus. Cante a Ele, declare. Eis-me aqui, sem reservas me entrego a Ti. Eis meu coração que precisa de restauração. Vou descer até o oleiro me encontrar, me arrepender, pra que venhas me perdoar. Não rasgo as minhas vestes, mas o meu coração, sei que o meu nome está gravado em Tuas mãos. Lembra da minha aliança contigo, vem e conserta o que está quebrado. Eu recoloco as pedras no altar, pra eu sacrificar, tudo te
sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente, e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Lembra da minha aliança contigo. Vem e conserta o que está quebrado. Eu recoloco as pedras no altar pra eu sacrificar, tudo te entregar. Lembra que ainda eu sou o seu filho, que vive em luta contra o pecado. Minha aliança é te adorar. Vem me restaurar pra sempre, ó meu Deus, pra sempre, ó meu Deus. Depois de um louvor desse, você pode ter a certeza que Deus vai operar na sua vida de uma forma tremenda. Hoje, Santa Ceia do Senhor, e nós sabemos que na Santa Ceia o Senhor sempre tem algo especial. Mas antes disso, deixa eu te abençoar com prosperidade e realização. Isso mesmo. Então, ó, Marcos capítulo 4, versículo 26, olha o que diz. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Quando nós olhamos para essa palavra, nós podemos perceber que certas coisas acontecem e fazem parte do princípio de Deus. Isso mesmo, tem uma parte que cabe a nós e uma parte que já é princípio de Deus. Nós fazemos a nossa e Ele faz a dele. Nós precisamos estar prontos para entender isso. Olha o que ele fala, é como se Jesus dissesse: o semeador depende de você. O semear, a posição, o lançar a semente, depende de você. Se você não prestar atenção, você não vai ter a realização. Versículo 26 fala assim, e dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Como se um homem lançasse semente à terra. Então ele está fazendo uma comparação. Ele diz que o reino de Deus é assim, um homem lançando semente à terra. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos que semear depende de nós, depende do homem, mas multiplicar não depende de você. Por quê? Olha o que ele fala: e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga, e quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque é chegada a ceifa. Então, o semear, está aqui ele dizendo que depende do homem. O homem vai e semeia. Agora, o frutificar não depende do homem,
porque é natureza, é princípio. Deus vai fazer com que a sua semente, que você lançou, possa se multiplicar. E ele fala mais, né? Ele fala assim, novamente ele fala do princípio de Deus. Usando o grão de mostarda, diz que é a menor das sementes, né? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Ela é tão pequenininha que dá para a gente colocar no dedo assim, ela é uma cabeça de agulha, aquela cabeça daquele alfinete, bem pequenininha. Mas você semeia ela, coloca ela na terra. E quando você coloca ela na terra, diz que ela morre, e aí ela gera tanto que os passarinhos se aninham ali naquele lugar. É como um grão de mostarda, quando semeia na terra, é a menor de todas as sementes que é na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. Cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Ela muda totalmente quando ela é entregue, quando ela é plantada. Meu irmão, você já pensou? Aquele dinheiro na sua mão, aquela semente na sua mão, ela é pequena. Talvez se eu disser para você, compre uma casa, você fala, olha, com o meu dízimo, com a minha primícia, não dá para nada isso, não dá nem para pagar um pedaço da prestação de uma casa. Mas ela é pequena, ela é muito pequena. Mas quando ela é entregue, quando ela entra nos princípios de Deus, quando ela é plantada na mão de Deus, né, no objeto, no propósito de Deus, então ela vai ter o quê? O crescimento, que já não é o seu crescimento, que não é o seu conhecimento, que não é aquilo que você entende, mas vai entrar na dimensão sobrenatural de Deus. Aí sim ele fala, tendo sido semeado, cresce, faz-se a maior de todas as hortaliças, cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo dela. Aí ela se transforma, 1000 vezes, não, 100.000 vezes, 1 milhão de vezes maior. Aí aquela tua oferta, aquela tua primícia, aquele teu dízimo que era tão pequeno, 1 milhão de vezes maior, compra a casa, aí compra o carro, aí paga a sua conta, aí traz tranquilidade para a sua família, aí muda a tua estrutura. Por isso que nós precisamos estar abertos a entender que o Senhor quer que você entregue, e quando você entregar, você não sabe como, porque a princípio, não depende de você, né? É Deus que vai fazer. Quando nós entendemos a manifestação dEle, nós começamos a viver na paz dEle, na visão, debaixo do cuidado dEle, da realização dEle, e é aí que as coisas começam a acontecer. As coisas de Deus são assim, né? As bênçãos de Deus são assim. Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você entra no princípio e as demais coisas virão até a sua vida. Não é uma troca, é princípio. Não é porque alguém inventou, porque um pastor inventou, não, é princípio de Deus, é a garra, a vontade e a determinação de Deus para abençoar o seu povo. Por isso, você precisa estar ligado. Você planta a sua semente, talvez nem veja ela por algum tempo, ela parece que morre, e depois de algum tempo ela começa a germinar, frutificar, e daí em diante você começa a sua colheita. É assim que nós vemos a prosperidade que Deus coloca na nossa vida. Então eu vou dar essa liberdade para você agora, que você possa pegar aí a sua primícia, possa pegar aí o seu dízimo, possa pegar a sua oferta, olhando na base do seu monitor aí, tem aí o PicPay, tem aí de repente o número, né, da conta da Aliança da Paz, para você fazer uma transferência, tem aí o CNPJ, que é o Pix para nós, é o nosso número do Pix, é o CNPJ, então você vai fazer aí a sua entrega. Mas apóstolo, será? Meu irmão, não será. Se você acredita em Deus, você acredita nos princípios de Deus, ou você não acredita, você tem que escolher uma das coisas. Mas se você acredita em Deus, você acredita que todos os princípios de Deus são favoráveis. Então você vai colocar a sua semente, você vai entregar a sua oferta e você vai ver a multiplicação que Deus fará ao teu favor. Prepara aí, eu quero orar por você, quero abençoar você e colocar a sua vida nas mãos de Deus de uma forma especial. Senhor maravilhoso, Deus bendito, Deus todo-poderoso, nós apresentamos agora cada ofertante, cada primiciante, cada dizimista nas tuas mãos, e eu peço que o Senhor possa responder a eles de uma forma especial, que o Senhor possa mostrar como a tua palavra nos garante,
que pode ser a menor semente, mas se for dada em honra, se for dada, Senhor, debaixo dos teus princípios, se for dada, Senhor, com amor, com reivindicação de carinho e fé da parte de Deus, com certeza a resposta virá. Dá a eles, Pai, a resposta. Multiplica, Senhor, um por 30, um por 60, como nós falamos, olhando para aquela semente, ela era tão pequenininha, que jamais poderia dar tão grandes ramos, 1 milhão de vezes maiores, sei lá quanto maior, mas virá sim sobre a sua casa, sobre a sua família, um crescimento, uma condição, uma prosperidade, uma realização, onde o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado para a glória de Deus, eu creio, e assim eu determino em nome de Jesus. Para nós, quando a gente fala de Santa Ceia, a gente tem uma dedicação especial. A gente tem um reconhecimento especial. Eu coloquei até como tema, pão da vida. Isso mesmo, pão da vida. Por quê? Porque nós começamos a entender que precisamos de um alimento que não é um alimento comum, né? À luz através da cruz, nós começamos a entender que o pão da vida vai além, que o pão da vida transforma, que o pão da vida alimenta físico e espiritualmente, que o pão da vida não se acaba. Pão da vida, Jesus Cristo, está sempre pronto a fazer coisas tremendas. A ideia de pão para todos nós é muito clara, é um alimento que satisfaz. Já reparou que aqui no Brasil, principalmente no Brasil, né, dos outros lugares também, mas o Brasil é muito forte nisso, você come pão de manhã cedo, você come pão na hora do almoço, você come pão no café da tarde, você come pão às vezes na janta e até na hora de dormir, é incrível. Pão faz parte da refeição. Você chega num restaurante, pede lá uma refeição simples que seja, ele já vem com um cestinho e coloca um pãozinho para você ali, às vezes com mais alguma coisa, mas o pão está lá, pronto para você comer. Mas isso não é prerrogativa só do Brasil, não. Se você for nos árabes também vai acontecer, se você for em outros países aí, próprio Israel, você vai ver isso também, outro tipo de pão, outra qualidade de pão ou forma de fazer o pão, mas todos eles têm um alimento, pão, debaixo de trigo, debaixo de cevada, de alguma coisa assim, para que se alimente, né? Então é muito importante a gente entender a nossa necessidade. Por isso, talvez fique tão fácil de explicar esta verdade declarada por Jesus. Jesus fala muito sobre pão. E aí uma das vezes em João 6,48, olha o que ele diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Olha que interessante. Ele diz que ele é o pão da vida. Ele faz uma menção, ele lembra, olha, os vossos pais comeram o pão que desceu do céu, o maná, mas eles morreram, eles não tiveram uma continuidade. Mas ele coloca assim, este é o pão que desceu do céu, que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Ele fala, olha a diferença, quando você come um pão físico, você tem um limite, pode morrer, pode parar, mas quando você come de um pão celestial, quando você se alimenta de Jesus Cristo, aí é diferente, não há morte. Jesus é o pão da vida, e assim como comemos nosso pão diariamente, devemos nos alimentar diariamente de Jesus. Todo dia você deve ficar disposto, deve estar preparado para comer Jesus, ou se alimentar de Jesus, no café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta, na sua ceia para dormir, todo o tempo todo, porque ele é um alimento que satisfaz. A Santa Ceia não veio por acaso. A Santa Ceia tem a responsabilidade de levar cada um de nós de volta à razão. De volta à razão, aquilo que é lógico, aquilo que é certo, aquilo que é real, para que possamos viver todas as promessas de Deus. Então a Santa Ceia, ela nos restabelece, ela nos dirige, ela abre os nossos olhos e nos dá mais do que um momento, nos dá uma indicação, fazendo com que a gente lembre daquilo que o Senhor prometeu. A Santa Ceia nos direciona a reconhecer o sacrifício de Jesus naquela cruz, para que tenhamos vida e vida em abundância. Olha como é importante a Santa Ceia. Quando falamos da vida em abundância, declaramos mais do que a vida material, entramos na dimensão espiritual que é eterna.
ela leva você para uma dimensão totalmente diferente. Te coloca numa comunhão, numa plenitude. A Santa Ceia nos faz voltar a entender o porquê da Páscoa e valorizar a libertação do povo hebreu do Egito. Faz a gente começar a pensar, desde aqui até lá no Egito, quando o povo era escravo, quando eles estavam retidos, presos, e era um povo que já era povo de Deus, mas que saíram fora dos princípios de Deus, e por isso estavam vivendo como escravos no Egito. Mas o Senhor entra com uma promessa. Só que, Êxodo 12, 22, estou resumindo, né? Então, tomai um molho de sopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, lançai na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue da verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então ele começa a mostrar o quê? Que a marca da liberação era o sangue, porque o sangue representava vida. E ele estava colocando, ele falou, mate uma ovelha, né, um animal, tire o sangue dele, vai lá com o sopo, né, molha lá, tipo um pincel, vamos usar um termo mais de hoje, e passa nas portas, marcando. Para quê? Para que a morte passe por lá, mas não toque lá. Muita gente fala a palavra Páscoa, pouca gente sabe o que ela quer dizer, né? O Pessá, né? Lá em hebreu, quer dizer pular além, ir adiante. Por isso, a morte quando chegava ali, ela pulava além, ela ia adiante, mas não tocava naquela casa. Aquela casa estava guardada pela marca do sangue, pelo preço, vamos dizer assim, de vida colocado naqueles umbrais. A orientação era ter o sangue do cordeiro nas portas e nos batentes, para que todos soubessem. Era o sangue pelo sangue, era a vida pela vida. Naquela época se dava uma comparação, ou algo semelhante, mostrando que aquele sangue daquele cordeiro estava espiando os pecados dele, ou demarcando as portas, para que a morte não pudesse tocar. Nós vamos lembrar disso mais adiante, com Jesus. Isso mesmo, já demonstrava que o sangue aspergido marcaria que tinham parte com Deus. O sangue aspergido era da ovelha ali, né, do cordeiro, era a marca da presença, da promessa de Deus. E quando somos obedientes a Deus, estaremos debaixo da proteção de Deus. Como eles ouviram a Deus, fizeram aquilo que Deus ensinou, então eles foram protegidos por Deus pela obediência. Algo muito importante para se lembrar: os hebreus aprenderam de Deus que através do sangue nas portas foram salvos do ataque que veio sobre o Egito. Eles aprenderam, tem uma proteção, tem algo que nos guarda, a obediência a Deus, o sangue pelo sangue, a vida pela vida. Isso é importante. Saíram do Egito, viveram milagres, receberam pão do céu, mas se perderam nesta caminhada, se distanciando de Deus por muitas vezes. É interessante a gente começar a analisar. Eu não tenho tempo para ir muito longe aqui, né? Dá vontade de ficar um pouco mais de tempo com vocês nessa situação, mas eles saíram, atravessaram o mar se abriu para eles passarem, eles entraram no deserto, o maná caiu do céu, a água saiu da rocha, tudo aquilo que você sabe, mas de repente, eles entram novamente na desobediência, porque a marca do sangue estava do lado de fora. E agora, essa marca do sangue do lado de fora conseguia dar a eles a direção e a obediência, ou seja, o caráter para eles seguirem, mas não era impositivo ao coração deles, não estava dentro deles, porque a sabedoria, o sangue, os milagres, os sinais de Deus estavam do lado de fora de seus corações. Estavam fisicamente, porém deveriam estar não só fora, mas também dentro, espiritualmente. Eles receberam uma salvação, mas não receberam uma transformação. A salvação sem transformação faz com que você volte à situação anterior, perca aquilo que você ganhou. É por isso que a gente às vezes até comenta dentro da igreja,
Não adianta você frequentar uma igreja se o Espírito Santo de Deus não tiver liberdade de entrar no seu coração. Se você não abriu o seu coração para que Jesus faça morada. Se você não tirou certas coisas que fazem separação entre o homem e Deus, chama de pecado. Se você não tirar os seus hábitos humanos, o espiritual não pode tomar posse de você, não pode entrar com você e liberar você, porque a sabedoria, o sangue, os milagres, os sinais de Deus estavam do lado de fora, né? Isso é muito complicado. Por isso, quando Jesus vem, ele procura transferir do lado externo para o lado interno de cada um de nós a realização das promessas de Deus. Ele procura trabalhar mais o caráter, trabalhar mais a consciência. Vamos falar de intimidade e santidade. Ele procura entrar num relacionamento pessoal, não só uma salvação, mas um relacionamento, uma mudança de comportamento, de propósito, de objetivo, com a santificação, a santidade. A Bíblia diz isso: segui a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Não adianta nós termos externamente. Vamos usar um exemplo bem bobo. Não adianta você comprar 50 Bíblias. Não adianta você vir à igreja todos os dias. Não adianta você, de repente, saber falar: o sangue de Jesus tem poder. Não adianta. Você precisa mudar dentro de você. Você precisa aprender a liberar a sua mente das coisas mundanas, para que você possa viver a verdade de Cristo, para que você possa ver todas as propostas que Ele tem preparado para você. Isso é diferente. Quantas pessoas pedem oração no último momento? Alguém está para morrer, pede oração para ver se Deus salva. Às vezes pela misericórdia Ele salva, mas se Ele fosse levar em consideração o nosso comportamento, talvez não haveria salvação. Não porque Ele é mau, mas porque nós não investimos nessa direção. Nós precisamos estar abertos para entender que a salvação não é externa, é interna. Que a palavra de Deus não veio para mudar a terra, veio para mudar as pessoas. Porque quando nós falamos de céu, quando nós falamos de vida eterna, nós não falamos de levar uma árvore, nós não falamos de levar, de repente, um morro, nós não falamos de levar essas coisas, ou ouro, nós falamos de levar pessoas. E é isso que precisa mudar em nós, a convicção. Em João 6,48, olha o que fala: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ele começa a fazer toda uma comparação, que muitas vezes as pessoas ficam presas, achando assim: não é possível, ele está falando comer a carne, é impossível, eu não posso comer a carne de alguém. Mas ele está começando a dar para nós o quê? Definição de comportamentos. Eu não estou mais vivendo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. Comer a carne, ele está querendo dizer assim: trazer para dentro de você os hábitos de Jesus, trazer para dentro de você a autoridade espiritual de Jesus através do sangue. E nós precisamos abrir o nosso coração. Eu fiz um resumo para ficar mais fácil aqui de entender. Ele, no 48 ele fala: eu sou o pão da vida. Depois ele fala: este é o pão que desce do céu. Depois ele fala: e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Salvação. Se não comerdes o pão do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quer dizer, se eu não vivo por Ele, se eu não vivo através dEle, eu não tenho vida. Quem come tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quer dizer, quem participa desta verdade,
vai ter a vida eterna e vai ser ressuscitado no dia do arrebatamento. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Ele está dando a conformação aqui nesse resumo, realmente da necessidade de eu poder dizer assim: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Essa é a verdade. Quando eu vivo, quando eu tenho as minhas vontades, quando eu levo em consideração apenas aquilo que eu acredito, eu estou abrindo mão de viver o que Ele me ensina, o que Ele me orienta. É como, vamos a um exemplo comum, alguém vai fazer uma faculdade, vamos dizer de medicina, e quando chega lá na faculdade de medicina, eles ensinam ele: olha, por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho, você faz a incisão assim, isso aqui é uma artéria, isso aqui é uma veia, esse é um órgão, isso aqui é uma glândula, é uma coisa está ligada na outra, e quando você está aprendendo, você fala: não, eu não vou fazer do jeito que eles estão falando, vou fazer do meu jeito, eu vou cortar onde eu quero cortar, eu vou ligar onde eu quero ligar. O que vai acontecer no final? Vida ou morte? Eu acredito que será morte, porque muita gente estudou para chegar naquele momento. Eu acredito que quando nós olhamos para Jesus Cristo e vemos a orientação que Ele nos dá, se nós seguirmos a sua palavra, nós teremos vida, mas se nós não seguirmos, nós teremos morte. E essa morte, Ele não está falando de uma morte simplesmente física, Ele está falando de uma morte espiritual. Ele está nos dando a consideração e o posicionamento para que Ele possa estar conosco sempre. E lá no final nós possamos ser achados vivos, possamos ser achados transformados, porque nós falamos do direito da vida eterna, nós falamos do direito de andar com Ele. Ele fala mais: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Permanece. Ele está dizendo assim: não é que um dia você vai me encontrar por sorte, não é que um dia você vai me encontrar por acaso, mas permanece desde hoje até a eternidade. Está ligado, é uma comunhão única. A Bíblia diz lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Jesus Cristo. Então, peraí, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas através de quem? De Jesus Cristo. Está aqui claro, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está dizendo claramente isso. Nós éramos mortos, nós não teríamos vida, os pecados nos consumiriam. Ei, a palavra de Deus diz isso, né? O que separa o homem de Deus é o pecado. E se de repente o pecado precisa sair de lá, só tem uma maneira dele sair de lá: eu preciso colocar Jesus Cristo na minha vida. Para colocar Jesus, eu preciso me arrepender dos meus pecados e receber Jesus Cristo como Senhor. Quando ele fala receber Jesus Cristo como Senhor, quer dizer, a partir daquele momento eu não faço mais o que eu quero, eu não sigo mais minha vontade própria, eu estou debaixo da sua orientação, eu faço aquilo que Ele me orienta, e aí eu tenho a condição de viver o ensinamento, viver todo o propósito que Deus prepara para nós. Isso precisa ficar muito claro. Quer dizer, colocar Jesus dentro de nossos dias, das nossas vidas e em todas as nossas realizações. A partir de agora, Ele é o tudo em nós. Ele é o Senhor da nossa vida. Nós obedecemos Ele fielmente. Ainda que a nossa carne tenha os seus desejos miseráveis, assim que você perceber que você está enveredando em desejos carnais, você se arrepende, se restabelece e volta à presença do Pai. Aqui em 1 João 1,7 fala assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, além de perdoar o nosso pecado, Ele nos perdoa de todas as injustiças, Ele nos libera. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós precisamos estar convictos disso. Nós somos pecadores, mas nós temos uma saída para nos livrar do pecado: Jesus Cristo, o justo. Quando Ele entra na minha vida,
quando eu recebo Jesus e sigo os seus caminhos, com certeza eu me arrependo dos meus maus caminhos e me libero para viver essa novidade de vida, para estar guardado, posicionado, abençoado, fortalecido, de uma forma especial para chegar ao céu, para andar com Ele, né? O diabo, nosso adversário, sempre tentará nos enganar, nos levar a uma visão distorcida da verdade de Deus. É interessante, ele não cansa, ele luta todos os dias, colocando desejos, sabe? Tem horas que as pessoas nem se apercebem, que eles estão tão ligados ao mundo, indiretamente. Como é que é indiretamente? Às vezes assistindo uma televisão, às vezes conversando com pessoas promíscuas, às vezes andando com pessoas que têm certas conversas que mexem com a nossa cabeça, e a gente nem percebe que nós estamos sendo levados, nós estamos sendo enganados. O diabo, nosso adversário, ele vai tentar te enganar e te levar à visão distorcida, ele vai provocar você. Mas apóstolo, será que se eu orar uma vez? Querido, ele foi provocar Jesus, porque ele não provocaria você? Ele foi tentar derrubar Jesus, porque ele não vai tentar derrubar você. Nós precisamos estar conscientes disso, nós precisamos estar preparados para viver essa realidade, para não abrir mão daquilo que Deus colocou sobre nós. É uma verdade que Ele colocou. Nós temos Jesus Cristo, que foi e pagou naquele madeiro, naquela cruz, pagou o preço dos nossos pecados, mas Ele deixou para a gente uma liberação, que passa primeiro por nós aceitarmos o quê? Jesus Cristo como Senhor, aceitarmos o quê? Comer da sua carne e beber do seu sangue, viver aquela vida. Mas aí eu não vou ter nunca mais nenhum desejo? Não, vai ter sim. A diferença vai ser que você vai começar a amar e estar com Deus, e você vai começar a vencer os desejos, porque nada é proibido, tudo nos é livre. Nós estamos na rua, conhecemos tudo, pecado e tudo mais, mas não convém, porque me separa de Deus. Então eu vou preferir colocar a minha vida no altar, eu vou preferir trabalhar ao invés de roubar, eu vou preferir falar a verdade ao invés de mentira, eu vou preferir adorar a Deus ao invés de me tornar viciado em qualquer coisa que seja, eu vou preferir me casar para ter uma esposa, um marido, do que ter sexo com os amigos, as amigas e a vizinhança, porque eu sei que isso vai me distanciar da presença de Deus, e vai liberar o diabo de trabalhar sobre a minha vida. Ou seja, hoje vai parecer um negócio muito feliz, mas ali na frente, eu vou deixar uma porta escancarada para o diabo, e ele vai operar contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu futuro. Só entre parênteses, quantos namoravam e tinham um namoro totalmente à vontade sexualmente falando, comportamentos, e aí casaram, e depois que casou, sabe o que aconteceu? Um casamento frio, um casamento onde ele não tem um bom relacionamento com a mulher também não tem um bom relacionamento com ele, e falava: mas por que aconteceu isso? Porque você deixou a porta aberta, e o diabo ainda faz parte da sua vida. Então nós podemos escolher os caminhos, e eu acho que se ele tentou Jesus, por que ele não tentaria cada um de nós? Ele tentou Jesus, mas foi surpreendido com uma resposta que o Senhor lhe deu. Está lá em Lucas 4, olha aqui, ó. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminados ele, teve fome, e disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se torne em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo quis usar a fome para dizer para Jesus que o pão natural poderia satisfazê-lo. Mas é interessante, Jesus responde: nem só das coisas da terra viverá o homem. Porque é isso que o diabo está dizendo para ele. Ei, se você é filho de Deus, manda as pedras se tornar em pão, você vai se alimentar, você vai satisfazer a sua carne. Mas ali era mais do que simplesmente satisfazer a fome. Ali o diabo estava querendo colocar nele realmente a incredulidade no que ele era. Se você verdadeiramente é o Filho de Deus. Espera aí, se você de repente for tentado por alguém, se você é crente mesmo, se você de repente só porque é crente não pode isso, não pode aquilo, e você começa a querer mostrar,
Você está começando a abrir mão da sua intimidade com Deus para satisfazer, às vezes, um menininho, uma menininha, um amigo, uma amiga, ou qualquer outra coisa. Você sabe quem você é. E o seu posicionamento não é físico, é espiritual. Vai além. Se ele diz, buscar a Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, não seria um pão acrescentado, não seria o alimento acrescentado, mas o diabo sabia que precisava tentar contra ele, né? Jesus está dizendo para ele que muito mais tem Deus a nos dar, que o mundo nos dá ilusões passageiras, mas que existem muitas outras realizações espirituais que podem satisfazer cada um de nós, e que essas realizações não serão momentâneas, mas nos satisfarão para agora e também para o futuro com Deus. É posicionamento. O diabo todo dia vai tentar levar você a outros caminhos, mas você continua dizendo: eu acredito na promessa de Deus, eu acredito que o meu Senhor, Ele vive, Ele reina, e que Ele vai curar, libertar, restaurar, transformar, porque Ele é Deus. Nós sabemos que Ele pode todas as coisas. Para mim esta é uma resposta ao diabo, e também para todos que venham a ter fome. Quando a gente leu agora há pouco, né, em João 6,48, eu sou o pão da vida. O diabo falou para ele: se você é o filho de Deus, diga às pedras que se transformem em pão. Ele falou: não, nem só de pão viverá o homem. Mas agora ele está mostrando para ele: nem só de pão físico viverá o homem, mas do pão espiritual o homem vai viver. E ele coloca: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Ou seja, o pão físico não garante a ausência de morte. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que comer dele não morra. E aí começa o entendimento mais profundo do alimento que não pode faltar para você, que não pode faltar para a sua família, que não pode faltar para qualquer um que queira um dia estar na presença de Deus, ir ao céu. O apóstolo Paulo, muito usado por Deus para ministrar aos seus discípulos, antes, né, ele fez uma carta ao povo de Coríntios, e também hoje ainda serve para nós, falando exatamente desse sentido. 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Naquele momento, ele, numa simbologia, pegou o pão, rasgou o pão e participou com eles desse pão. Mas ele não disse assim: esse pão aqui vai te dar energia, força. Não, ele quis dizer para eles algo mais forte: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. É como se ele estivesse dizendo: meu tempo chegou, eu vou sair dessa terra, mas eu vou entregar o meu corpo, eu vou entregar a minha vida como pão, para alimentar vocês e todos que vierem, para que vocês saibam que todo o tempo, hoje, amanhã, o ano que vem, daqui a 500, daqui a 1000, 2000 anos, 2100, etc., vocês vão lembrar, existe um pão que é vivo, existe um pão especial. Então, a cada vez que nós tomamos a Santa Ceia, nós trazemos à memória que Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o pão que traz a vida, Ele é o pão que restaura e resgata uma promessa, Ele é o pão que eu nunca posso deixar de comer, Ele é o pão que muda a minha estrutura e a minha vida, Ele é o pão que fortalece a minha alma, os meus sentimentos, e que me faz vencer tudo que o inimigo possa querer colocar. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O novo testamento em meu sangue. Ele está dizendo assim: essa aqui é a vinculação. Lembra que eu falei lá no começo? O sangue pelo sangue. Aqui ele renova isso de uma forma agora não mais externa, não mais exterior. Você lembra? Molhou o hisopo no sangue do cordeiro lá e passou na verga da porta, ou seja, do lado de fora da casa. Mas agora ele está dando uma outra ordem. Este cálice
é um novo testamento no meu sangue. Agora, do lado externo, passa para o lado interno. Aqueles homens que se perderam quando foram andar saiu do Egito, foi andar lá pelo deserto, eles se perderam, porque a marca do sangue que estava nele era exterior. Mas agora ele fala: vocês vão comer da minha carne e vão beber do meu sangue. A marca passa a estar no interior. Você agora pode ir a qualquer lugar, você pode estar de manhã, de tarde, de noite, você pode realmente lembrar: o sangue de Jesus me purificou de todos os pecados, eu sou lavado, eu sou restaurado, eu sou transformado, eu tenho força através da carne, eu tenho poder através do sangue. Ele renova a minha carne pela sua carne, e Ele renova o meu espírito, a minha alma, os meus sentimentos, através do seu sangue. Isso faz a diferença na nossa vida, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que ele está dizendo? Para o pessoal do mundo? Não, esse não é para o pessoal do mundo. Quando ele fala aqui, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, quer dizer, todo aquele que conhece, mas não abandona o pecado, ele sabe quem é Jesus, ele sabe o que é comer da carne e beber do sangue, mas ele continua pecando, e ainda às vezes pecando e continua ceando, ou seja, continua indo falar, pedir para Deus as coisas, mas não muda os seus hábitos pessoais. Ele está nessa posição. Qualquer que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que ele está dizendo assim: não está reverenciando o sacrifício feito, não está valorizando o sacrifício feito. Por isso, você que é cristão, se esforce, se estabeleça, coma do pão e beba do cálice, ou seja, tenha parte com Jesus Cristo. Tudo que entra pela sua boca desce ao seu estômago, ele passa a fazer parte do seu sangue, o seu sangue percorre seu corpo inteiro. Você sabe que o sangue vai desde lá do alto da cabeça até a ponta do seu pé, ele passa em todos os órgãos, em todas as glândulas, ele alimenta a sua vida, e é o que ele está dizendo agora. Tudo que você comer e beber, ou seja, a carne e o sangue, vão tomar conta da sua vida. Faça isso, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. E isso traz alguma deficiência? Traz aqui, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Hoje, nós temos a liberdade de nos arrependermos e restaurarmos a nossa vida na presença do Senhor. Aquele que come da carne e bebe do sangue de Jesus Cristo, ele está colocando na vida dele a presença do Senhor. Mais do que fisicamente, espiritualmente, ele está dando uma nova conotação para os seus dias. Coragem, determinação, autoridade, poder para uma realização tão especial, para poder vencer todas as ciladas astutas de Satanás, e para ser forte ao ponto de levar não só ele, mas todos que estiverem à sua volta, a viverem a presença de Jesus Cristo de uma forma especial. Então creia nisso: maior aquele que está contigo do que tudo que está no mundo. Hoje, Santa Ceia, para mudar a tua história e estabelecer você. Se você precisa de cura, quando você for tomar parte com a carne, com o pão, for comer o pão, pense nisso. Este é o corpo de Cristo que traz a você a cura. Se você tem áreas de angústia, de tristeza, às vezes de opressão, está sofrendo alguma perseguição, alguma coisa tirando sua paz, talvez síndrome de pânico, tome do sangue de Jesus, porque a liberação virá sobre a sua vida de uma forma especial. E em tudo, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, por Jesus Cristo. Este é o teu tempo. Se prepare para viver esse novo tempo de uma forma especial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu queria te fazer esse convite.
Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais o Senhor o fará. Aí do lado tem um link, está escrito para você tocar nele e escrever o seu nome aí, e nós vamos estar orando por você. Se você quer que a partir de hoje você possa ser reconciliado com Jesus, sabe, talvez você se distanciou e hoje quer voltar, escreve lá, eu quero me reconciliar, e eu sei que o Senhor fará coisas tremendas. Senhor maravilhoso, Deus bendito, Deus todo-poderoso, eu apresento essas vidas que estão aí se entregando nas tuas mãos agora, para que neste tempo eles possam viver a tua realização e serem abençoados de uma forma especial. Que esta comunhão, que esse momento especial possa estar sobre eles agora, que eles possam, Senhor, entregar as suas vidas ao teu cuidado, que eles possam se arrepender dos pecados, viverem um novo tempo em Cristo, porque já já nós vamos tomar a Santa Ceia, e eu sei, Senhor, que eles serão novas criaturas, serão abençoados como filhos, e viverão todas as tuas promessas, em nome do Senhor Jesus. Receba essa bênção para a glória de Deus. Vamos tomar a Santa Ceia? Para nós esse momento é muito especial. Santa Ceia lembra sacrifício, mas é um sacrifício com fim, ou seja, com realização, com razão, né? Quando ele diz, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, tomai e bebei, este é o sangue da nova e eterna aliança. Você imagina, quem é que te ama nesse tamanho, nessa profundidade, ao ponto de dar a sua própria vida, dizendo para você, me siga, pega a sua cruz e vem comigo, tem coisas maiores para você, tem coisas melhores para você. Então, prepara o seu coração. A bispa quer falar, né? Fala, querida. Que delícia, né? Glórias a Deus. Que hoje seja uma Santa Ceia muito especial. Estamos muito felizes. Afinal de contas, nós viemos de uma jornada de uma semana, todos os dias, por 7 dias tomando uma ceia em família. Mas que hoje seja realmente uma Santa Ceia, sabe, venha fechar de uma forma maravilhosa esse ciclo, esses dias especiais. Queridos, em nome de Jesus, faça desta Santa Ceia algo diferente. Amanhã é Páscoa. Sabe, que nesta ceia, você junte a sua família, você fale da libertação que Jesus trouxe para a sua vida, para a vida de cada um de vocês. Que seja realmente uma marca especial de alegria, de gratidão a um Deus que tanto nos ama, de um Deus que tanto faz por nós. Em nome de Jesus, tome essa ceia de uma forma diferente, assumindo realmente uma paz especial, a alegria de Cristo, a alegria do amor dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nascimento, salvação, vida eterna. Grava isso, é para mudar a tua história. Tua família será abençoada. Se alguém aí no meio, você sabe, às vezes o pessoal está em pânico por causa dessa história de Covid, que é triste. Às vezes alguém está enfermo, alguém passou pelo Covid e ainda tem dificuldade para respirar, tem uma ansiedade. Você sabe, grande parte disso está montado ou estabelecido na alma. O diabo sabe como atacar o ser humano. Ele coloca medo, pânico, dúvida, incerteza, e isso faz um mal tremendo. Então hoje, essa Santa Ceia vai liberar a tua casa, vai trazer restauração. Talvez você tenha tido perdas na sua família, e a tristeza da perda ainda fere, ainda dói. Lembra disso, a promessa para nós é vida eterna. Aqui é um tempo de passagem, é um tempo de nós estarmos, ninguém quer se separar, e não é esta a proposta mesmo, mas nós sabemos que teremos um reencontro, um dia estaremos em Cristo e unidos, vendo a glória e o poder de Deus se manifestando. Então hoje, que você tire todas as dores do seu coração, e desfaça todos os impedimentos, para que você viva cada dia em alegria, gozo, paz, sabendo que o cuidado de Deus está sobre você, de uma forma especial. A palavra de Deus, ela fala assim, tomai e comei. Então, eu vou, diz para partir o pão, parte, eu deixo você partir, e eu quero que você pegue aí também o pão na sua casa, eu quero orar consagrando. Senhor, levanta aí na sua casa o pão. Senhor, este pão para nós agora deixa de ser apenas o pão, mas representa o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo,
que foi rasgado naquela cruz, que verteu o sangue 7 vezes, que teve ali sofrimento para que nós tivéssemos salvação. Eu te glorifico e te exalto, Senhor, porque neste momento, eu olhando para esse pão, eu vejo salvação, eu olhando para esse pão, eu vejo cura, eu olhando para este pão, eu vejo milagres, eu olhando para este pão, eu vejo a tua presença na casa de cada servo seu. Quando eles tomarem parte com este pão, que o Senhor traga uma cura especial, que o Senhor coloque sobre eles uma restauração especial, Senhor, trazendo a eles cura no corpo, cura, Senhor, todo tipo de enfermidade, bactéria, vírus, não importa. Eu decreto pelo nome de Jesus Cristo, através do corpo de Cristo, através desse pão, receba a cura em nome de Jesus. Participe conosco, coma do pão, receba a cura. Se tiver alguém perto da sua família, diga para ele: este é o corpo de Cristo que te cura agora. Semelhantemente também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o sangue da nova e eterna aliança. Ei, todas as marcas que você pode ter sofrido na sua alma serão curadas através do sangue de Jesus. Ele se fez maldito para que você fosse bendito. Ele se colocou numa posição de sofrimento para que você não tivesse que sofrer. Por isso eu declaro agora, quando você tomar parte com essa ceia, que tudo que machucou o seu coração, ofere ainda a sua alma, vai sair daí. E nesse lugar virá a paz, a graça, o poder e a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, tome parte com o sangue de Cristo. Senhor, muito obrigado, porque essa carne e esse sangue representam o teu sofrimento ao nosso favor. Nós te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos e já te agradecemos, Senhor, pela cura, pela restauração, pelo fortalecimento, pela liberação que o Senhor está colocando na casa de cada servo seu. Em nome de Jesus Cristo, meu irmão, receba o milagre de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, de uma forma especial. Se você tem alguém no hospital, declare o nome dele dizendo: ele está livre, ele está curado, para a glória do nome de Jesus Cristo. Declare crendo que o Senhor que o Senhor verdadeiramente toma a tua causa e traz a restauração na vida dele. Ele será um testemunho vivo de que você clamou e Deus respondeu. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos agora: que venha, Senhor, o teu poder, que venha, Senhor, a tua autoridade, que venha, Senhor, a tua manifestação, que venha, Senhor, o testemunho para cada um de nós, de uma forma especial, através da carne e do sangue de Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Creia nisso, meu irmão. Se crerdes, verás a glória de Deus, porque tudo é possível que crê. E o Senhor está entregando na sua mão essa fé, essa realização e esse poder para este tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quer falar mais alguma coisa? Feliz Páscoa. Que seja realmente um dia marcante na sua vida, na sua família. Um dia de alegria, um dia de vida. Restauração de vida. Tá bom? Creia. Essa Santa Ceia mudou a sua história. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso. Dá-nos, Senhor, aí o restante desse dia e uma Páscoa amanhã de alegria, Pai, de felicitação, de salvação, de cura, de transformação para a glória do teu nome. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, que possa reinar hoje e para todos sempre em vossas vidas. Você que crê diz amém. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Deus te abençoe, grande beijo.